Olá, bem, estamos de volta aqui com a segunda aula do curso Avanços em Relatividade Geral, né, das atividades formativas de verão do Centro Brasileiro de Pesquisas da Cosmos, CPPF. Eu vou apresentar aqui essa aula agora, eu vou falar basicamente de duas coisas, a derivada de Lie, e após eu falar da derivada de Lie, vou apresentar os vetores de Killing. Bem, vamos então. Assim como na primeira aula, eu apresento novamente essa figura em que eu tenho o mesmo vetor, um vetor A-alfa, no ponto P, sob uma coordenatização x-alfa, e o mesmo vetor no ponto Q, sob a mesma coordenatização, mas o ponto Q está deslocado em relação ao ponto P. Logo, como nós estamos num espaço curvo, e essa curva, né, essa linha de mundo está nesse espaço curvo, esse vetor, ao ser deslocado paralelamente a ele mesmo, ele sofre ele passa a ter uma discrepância com relação ao vetor original. Então, com isso, bem, agora nós vamos pegar essa mesma figura aqui e vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos estabelecer duas coordenatizações, ou seja, dois sistemas de referência, o XA e o XA barrado. Ainda vamos ter uma linha de mundo, como se fosse... Aqui está muito mais próximo mesmo da ideia de um escoamento, porque nós vamos ter um dos sistemas está se deslocando com relação ao outro. Então, nós vamos ter um efeito de arrasto dos sistemas de referências acontecendo aqui. E é isso que a derivada de Lie vai nos dar, vai nos explicar esse efeito de arrasto dos dois sistemas de referência. Portanto, eu vou ter que em um sistema de referência, o ponto x' alfa é igual a x-alfa mais dx-alfa. Eu tenho mais uma vez o alfa, o meu vetor tangente, né? E eu posso escrever nos dois sistemas a relação entre os dois sistemas, x' alfa igual a x-alfa mais u de lambda, ou seja, o meu dx-alfa, ele é o vetor tangente vezes a derivada vezes a derivada, esse parâmetrozinho que parametriza a curva em termos dela mesma, né? Nesse sentido, quando eu pego o vetor A', representado no sistema de referência linha, por isso a linha, e quando eu pego o vetor representado no outro sistema de referência próprio, né, sem linha, né, ele se transforma em tom jacobiano, pois nós estamos lidando com tensores. Então, esse jacobiano, ele pode ser escrito dessa forma que está. Eu vou ter o próprio vetor, mais a derivada, a variação do vetor tangente com relação a d lambda. Então, é assim que eu escrevo o vetor em um sistema de coordenadas e em outro sistema de coordenadas. Pois bem. Então, eu tenho ali a projeção do vetor nos dois sistemas de coordenadas, associada a um divergente do próprio vetor, né? E é este divergente que vai me dar a discrepância do vetor em um sistema de coordenadas e em outro sistema de coordenadas, associado também com o vetor tangente que nós tínhamos visto antes. Assim, eu vou escrever o vetor no ponto P, visto em um sistema de coordenadas, não, falei errado, peraí. Um vetor no ponto Q, visto no sistema de coordenadas com linha, igual ao vetor no ponto
P visto no sistema de coordenadas sem linha. Então, eu escrevo eles dessa forma, né? Onde eu tenho uma derivada covariante do vetor tangente vezes o A no ponto P. Vamos lá. Vamos passo a dar. Nesse sentido, eu escrevo o vetor A no ponto Q no sistema de coordenadas sem linha. Agora, né? No ponto Q, no sistema de coordenadas sem linha. Ali não tem linha. E então eu escrevo como é que ele se desloca, né, ao longo da linha. Considerando o vetor tangente, o alfa, eu tenho um sistema eu tenho um vetor A nesse sistema de coordenadas sem linha escrito nos dois pontos, no ponto P e no ponto Q. Como é que ele se translada, que foi o que nós obtivemos quando fizemos o estudo da derivada da covariante e da geodésica. Como que ele se translada em um único sistema de coordenadas. Aqui eu estou fazendo dois. Tá? Assim, em geral, os vetores eles coincidem nos dois sistemas. E isso nos permite, essa coincidência dos vetores nos dois sistemas nos permite definir o que é a derivada de Lie. A derivada de Lie é justamente a medida do quanto os vetores dos dois sistemas, em um determinado ponto, a medida da discrepância do vetor de como que um sistema vê, como que o sistema sem linha vê, e o sistema com linha vê esse mesmo vetor A no mesmo ponto. Então, antes eu estava andando com o vetor, aqui eu estou andando no mesmo ponto, só que tem dois sistemas de referência distintos que não concordam necessariamente com o vetor. Então, em regra, então a derivada de Lie, ela justamente me dá essa diferença, né? De sistema de coordenadas, eu tenho aí essa derivada ao longo da linha de mundo, né? Então, eu posso escrever a derivada de Lie em termos da derivada covariante, que é o que eu estou fazendo aí, em termos da derivada usual, que é o que eu estou fazendo aí, né? Da derivada covariante, não, desculpa. A derivada covariante, a derivada usual, eu uso de Ronde ou vírgula, né, como para derivar. E a derivada covariante, às vezes, eu gosto mais de usar Nabra. Mas a maioria da literatura de relatividade geral usa ponto e vírgula. Eu não gosto dessa notação de jeito nenhum. Então, eu posso escrever aqui a derivada de Lie para um escalar. Escrevi, né? Aí eu tenho a derivada de Lie para um objeto escalar, a derivada de Lie para um vetor dual. Agora sim aparece ali a derivada covariante ali, que é o Nabra. Eu li uma derivada covariante. O Nabra, o derivado covariante do vetor tangente e do outro objeto lá, que é o vetor dual. Né? Então, tem ela ali, está estabelecida. Então, eu tenho uma derivada covariante do vetor dual e eu posso também definir a derivada covariante para um tensor de segunda ordem, de ordem 2. E aí, percebam que interessante, né? Na derivada de Lie, eu tinha aqueles fatores de conexão que conectavam os pontos ao longo da linha, ao longo do quanto o vetor ia sendo deslocado, né? E aqui, essa conexão ela é feita pela derivada do vetor tangente, né? E é essa discrepância que me dá a derivada de Lie. A derivada usual me dá. E isso aqui é muito importante, porque eu vou ter eu vou agora fazer um uso disso que eu acabei de construir, dessa derivada de Lie para o objeto, para o tensor de rank 2. Então, eu estou fazendo aqui, nessa transparência. Eu estou fazendo o seguinte, assim, eu estou reescrevendo a derivada de Lie para um escalar, um tensor de rank 0, derivada de Lie para um vetor, tensor de rank 1, derivada de Lie para um
tensor de rank 2, né? Então ele está escrito ali. E agora eu vou começar a estabelecer uma derivada de Lie para um tensor de rank 2 específico, que é a métrica. Que a gente já viu a métrica anteriormente, o papel que a métrica tem associado ao elemento de linha, a derivada de Lie, isso foi na aula passada, né? A derivada covariante, desculpa, não a derivada de Lie. Então, nós vamos ter aqui a métrica. A métrica ela já aparece aqui, ó. Vocês vão ver que a métrica é um produto escalar. Quer dizer, a gente já mostrou isso, né? Então, nós temos aí a métrica na lagrangiana, né, que é esse produto escalar com os vetores tangentes ali. Então, eu volto lá para onde eu estava. Voltando. Pois bem, então voltando, está aí a derivada de Lie, como eu apresentei, né? E aí eu vai aparecer agora a derivada de Lie do tensor do. Então, aqui eu vou fazer um salto, né? E eu vou dizer o seguinte: em um dado sistema de coordenadas, a métrica Gemini não depende de x0. Assim é a equação. Essa equação aí é essa aqui, ó. Essa terceira equação aí, que aquilo eu tirei das anotações que eu estou fazendo e que eu vou submeter em breve em um evento, em uma associação científica. Então, a derivada de Lie, a derivada desse objeto, ela é tal que é derivada de um tensor de segunda ordem, ela é tal que ela representa, isso é uma derivação covariante, tá, desses vetores aí, que o anticomutador dela é nulo. Né? O anticomutador é exatamente o que vocês estão vendo aí, essa grandeza, né? Então, o que acontece? O vetor de Killing, ele é um vetor que ele é definido de tal forma que a derivada, ele é constante frente à derivada de Lie da métrica. Ele é solução para essa equação da derivada de Lie da métrica. A gente pode agora, estudar o produto escalar de dois vetores, um covetor e um vetor, né? Um vetor dual e um vetor no formalismo da derivada covariante. Nós vamos agora estudar um produto escalar também, aqui frente à derivada de Lie. Vamos ver, então aparece ali um produto escalar, né, e uma derivada covariante desse produto escalar que a gente estava fazendo. Então, o operador derivada covariante, que é esse Nabra, está atuando sobre o produto escalar. A gente vai escrever ele aí e está ele aí. Né? Então, vocês veem que aqui tem um produto, nós temos a derivada do vetor de Killing e a derivada do vetor tangente. Então, o operador, lá, eu reescrevo aquela equação e aí eu dou mais um passo, justamente que é o passo que me indica que essa derivada tem que ser nula. E por que ela é nula? Nós já vamos ver. O primeiro termo dessa derivada, ele é nulo pelo seguinte: isso aqui é uma geodésica afim. A gente está lidando com uma geodésica afim, como nós temos definido lá. Então, essa geodésica afim, ela é nula, tranquilo. Isso aqui não tem maior problemas, é o que a gente tem definido na aula anterior. Então, esse primeiro termo ele é nulo. Mas e o segundo termo? Por que ele é nulo? O segundo termo ele é nulo, obrigatoriamente, porque a derivada do vetor
desse vetor aí, do vetor do Killing, ela é antissimétrica. E isso advém da definição dela, advém da definição do vetor de Killing. Né? Como o anticomutador da derivada com o vetor de Killing dá zero, então a derivada do vetor de Killing, a derivada covariante do vetor de Killing é obrigatoriamente uma grandeza antissimétrica. Mas o alfa, o beta, que é um produto tensorial de dois vetores, do vetor do vetor tangente, esse não é antissimétrico, ele é simétrico. E isso implica que tem que ser zero, que esse objeto tem que ser zero, porque o produto de uma matriz simétrica para uma matriz antissimétrica é nulo. Isso é uma regra básica da álgebra linear. Então a gente tem que o produto escalar entre o vetor de Killing e o vetor tangente é uma grandeza constante, representando, pois, uma grandeza conservada ao longo de toda a geodésica. As correntes conservadas correspondem a simetrias. Por isso entendemos que o vetor de Killing é uma grandeza conservada, característica de dado espaço-tempo associado a essa geodésica. Ou seja, cada espaço-tempo tem as suas próprias geodésicas, e o vetor de Killing caracteriza essas geodésicas. Visto que as geodésicas são grandezas características, bem, é o que eu acabei de dizer, né? O vetor de Killing é uma corrente conservada para as simetrias do espaço-tempo. Eu não vou desenvolver isso aqui mais aprofundadamente, porque, embora eu tenha feito essa aula bem rápida, eu acho que esse é um tema que merece bastante atenção, mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou desenvolver esse negócio bastante por escrito nas minhas notas que eu estou para submeter na Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. O livro, esse Advanced, ele não vai muito além disso, não. Ele para por aí mesmo. É isso que ele faz. E eu vou seguir ele também parar por aqui. Assim, eu não vou fazer grandes usos do vetor de Killing para efeitos desse curso por enquanto. Mas no momento em que eu precisar, eu vou evocar essa aula, né? E, bem, portanto, a gente fica aí com isso já é a próxima aula, né? Sim, a terceira aula, a pranura local. Com isso, eu ganhei algum tempo, né? Aqui nessa aula, sendo mais curtinha, eu consegui ganhar algum tempo para discutir outros efeitos aí e poder, já que eu tenho 12 horas, né, de curso, então obrigado pela atenção de todos. Eu estou concluindo essa gravação, já eu volto com a terceira aula.